hoje aqui conosco a presença do ministro Barros Levanhagem, do Tribunal Superior do Trabalho, que realiza hoje uma palestra aqui na faixa, em que falará sobre os aspectos da legislação trabalhista e será outorgado professor emérito da faixa. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Primeiramente, ministro, o senhor conversava comigo anteriormente sobre um momento muito vivo que nós estamos vivendo com relação aos direitos trabalhistas, uma grande discussão. Qual a importância desse momento? É um momento crítico, porque a economia brasileira, até 2014, enquanto eu estava na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, o país era outro. O nível de desemprego estava em torno de 4% a 4,5%, e não se tinha ideia, nos subterrâneos das contas públicas, o que estava a acontecer. E, repentinamente, no amanhecer de 2015, toda aquela situação de déficit público acentuado e que não apareceu em 2014 e rompeu imediatamente em 2015. E foi um período, esse segundo período do meu mandato, extremamente difícil porque sofremos vários contingenciamentos. Então tínhamos que fazer acertos aqui, acertos acolá, porque inclusive o ministro Fux, numa liminar, concedera auxílio, moradia aos magistrados, ainda que tivessem casa própria. Não entro no mérito da liminar concedido por Sua Excelência. De maneira que nós, ao virada do ano de 2015, vimos que o país não estava bem das pernas, né? O descontrole orçamentário era brutal e depois surgiram essas questões aí terríveis que abalaram todo o espectro do eleitorado brasileiro, desse assalto ao erário público. Foi uma situação de dificuldade muito grande, porque o Executivo já teve de tomar iniciativa de cortar o orçamento. E cortou numa época delicada, porque vínhamos voando em céu de brigadeiro. E, de repente, constatamos que a situação não era aquela. Foi preciso várias adaptações. No segundo ano, eu tive de receber demandas de antigos juízes classistas que tinham passivos a receber, decisão transitada em julgado da Justiça Federal que contemplava os servidores do TST com um aumento de um reajuste de 13%. Eu não me fiz de rogado, porque sabe-se muito bem que juiz cumpre decisão judicial e não se discute. E cumpri a decisão judicial, mandei pagar, mas logo depois, e isso é preciso que se acentue, essa decisão concessiva dos 13% já tinha sido transitada em julgado. Havia até uma ação rescisória contra essa decisão e não foi concedida a antecipação de tutela que havia sido requerida pela Advocacia Geral da União. Mas, surpreendentemente, entraram com uma reclamação constitucional no Supremo. E se sabe, e nos bancos escolares, quando estudarem reclamação constitucional, verão que ela não cabe contra a decisão transitada em julgado. E, no entanto, nem se apercebeu disso e julgou procedente a reclamação a pretexto de que a decisão da Justiça Federal que concedera esse reajuste, ela atropelara a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 e a súmula vinculante 10. E com isso se desfez a decisão da Justiça Federal que havia determinado a mim, presidente do TST, que desse cumprimento àquela decisão. Então veja que nós estamos numa situação em que institutos jurídicos bem definidos já não são bem observados, porque reclamação constitucional não é recurso, ela é uma ação constitucional para a preservação da autoridade das decisões do Supremo.
evitar que haja usurpação de competência. E essa mesma reclamação que hoje está no CPC, mas passou a figurar na Constituição, depois que nós conseguimos aprovar a PEC 92, que esclareceu que o TST integra a estrutura do Poder Judiciário, ou seja, os tribunais superiores. Surpreendentemente, o Constituinte de 88 não explicitou o TST. Quando se fez a criação da o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça tem natureza meramente administrativa, passaram a figurar logo depois do Supremo. Nunca integrou e nem integrará o Poder Judiciário. Mas o TST, que tem atividade judicante, cuja cognição é extraordinária, exemplo do STJ, tomamos como paralelo o próprio STJ para estabelecer as mesmas exigências para acesso ao cargo de ministro, porque antes não se exigia notável saber jurídico, passou a se exigir notável saber jurídico, e instituímos a reclamação para a preservação da competência do TST e a garantia de suas decisões no âmbito infraconstitucional, naturalmente. Ministro, o senhor agora vai proferir uma palestra para os alunos da faixa, nos honra como professor emérito da nossa faculdade. Eu gostaria de saber o que o senhor pretende levar a esses alunos, o que é fundamental para um aluno de direito hoje ter conhecimento sobre a questão da legislação trabalhista. A legislação trabalhista, ela precisa ser entendida a partir do que é o Poder Judiciário do Trabalho. Aleomar Balheiro, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal e era um comercialista dos mais renomados. Escreveu a certa altura, isso já há algum tempo, e o livro perdeu um pouco a atualidade depois da implantação da TV Justiça. Mas a obra chamava-se ilustrativamente O Supremo Tribunal Federal, este outro desconhecido. E a minha ideia, antes de chegarmos a essas questões mais polêmicas, é mostrar que o Poder Judiciário do Trabalho é esse outro desconhecido. Porque se imagina que o Judiciário do Trabalho queira ser protecionista, porque queira sê-lo. Ao contrário, ele aplica uma norma protecionista que há de ser protecionista, porque visa compensar o empregado vulnerável na relação de emprego com reconhecimentos de direito frente ao poder econômico do capital. E se criou essa ideia de que o Judiciário do Trabalho é protecionista. Não é. Imagine que se não houvesse a CLT, nós estaríamos ainda nos ardores da Revolução Industrial, em que crianças trabalhavam horas e horas, mulheres, homens, não havia descanso, não havia direito, não havia nada. E por isso seria um retrocesso que na reforma trabalhista que se anuncia, se pudesse precarizar ou subtrair direitos. Porque o direito do trabalho sempre foi conhecido como um direito infiere, um direito que cresce para assegurar direitos, mas tem um contraponto que é extraído do artigo 1º, inciso 4º da Constituição, que consagra dois valores fundamentais da República Federativa do Brasil: o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Então, são dois valores fundamentais que nós, do Judiciário, temos que estar atentos, porque nenhum valor fundamental é absoluto. E quando eles entram em colisão, nós usamos o sistema da ponderação. E a empresa hoje, todo mundo sabe, ela tem função social, há um movimento de preservação da empresa para que as decisões não se sucedam de tal modo que leve à quebra ou à inviabilidade econômica da empresa, porque na frente não haverá quem queira abrir uma empresa, lançar-se no empreendedorismo, porque é um risco muito grande,
E prefere-se, então, não abrir empresas e os empregados, e os empregos. Então, há um erro de perspectiva histórica a respeito do judiciário. Ele nunca foi paternalista. Se há aqui e acolá decisões que o são, elas são minoritárias. Em regra, as decisões são protecionistas. E diria mais, o Código de Defesa do Consumidor, que se inspirou na consolidação das leis de trabalho, ela é muito mais contundente na proteção do consumidor do que a CLT o é em relação ao empregado. Tanto que uma das inovações bastante significativas é da corresponsabilidade da empresa que vende e da empresa que fabrica. E por isso há uma conexão com a terceirização na atividade fim. Porque quando eu permito que se terceirize na atividade fim, haverá ou poderá haver comprometimento na qualidade dos bens produzidos pela empresa que optar pela atividade fim, o que desembocará no Código de Defesa do Consumidor. E quem aplica o Código de Defesa do Consumidor? A Justiça Comum. Por acaso já se ouviu falar que a Justiça Comum é protecionista na aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Nunca. Pelo contrário, ela é saudada como uma justiça que veio proteger o consumidor do assédio, das campanhas, das propagandas enganosas, e o STJ, que é o último na cognição extraordinária a julgar essas matérias, se ufana de ser o Tribunal da Cidadania Social, dando ênfase ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. E não se sabe por que ainda essa peixe que vem de alguns despreparados, de alguns que não entendem a missão constitucional do Judiciário do Trabalho, que é de pacificar e não alimentar litígios. Ministro, eu quero lhe agradecer muitíssimo a presença aqui no estúdio da TV Faixa. Teremos a oportunidade de ouvi-lo mais na sua palestra. Foi um grande prazer, uma honra estar com o senhor aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço a você por acompanhar a nossa entrevista e a gente se vê no próximo programa. Até lá!